E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Cá estou eu novamente, professor Roberto Carlos, para mais uma aula de história. Aquele período ali, segundo reinado, né? Que temos algumas peculiaridades, né, desse período aí, do segundo reinado. Já que, como vocês bem lembram, né, aquele período lá em que o Dom Pedro II, né, naquele que ficou conhecido como o golpe da maioridade, assume o trono, mesmo não tendo a idade, né, que estava prevista, né, a idade para que pudesse assumir o trono. Assumiu então aos 14 anos. Esse então foi conhecido golpe, né? Empurraram o garoto lá para o trono, né? E ficou então Dom Pedro I assumindo o poder, né? Assumindo o reinado, né? Nesse segundo período aí. Então vamos a alguns aspectos aí que determinaram, na verdade, né, como a gente falou do segundo reinado, do golpe da maioridade, né, de todos os acontecimentos referentes a esse período ali, a gente vai entender o porquê, por qual motivo esse reinado ruiu. Reinado ruiu, interessante. Bem, vale lembrar que já é um reinado que entra em crise em função já desse, né, por ter sido um relativo golpe ali, né? Alguns acharam alguns caminhos ali, né? Burlaram, né, a lei para poder se instalar esse segundo reinado. Assim, já começa então de forma conturbada, né? Foi um regime conhecido, né, um regime autoritário, com alguns problemas com a sociedade, alguns problemas com alguns segmentos da sociedade. Veremos então quais foram eles. Algumas das motivações, né? Mas vamos então vamos ver em que ordem está isso aqui. Beleza, aí a gente discute. Bem, sobre essas motivações, né, nós temos o período ali já com o contexto, era o crescimento, né, da cafeicultura, bem como o contexto no que diz respeito à monarquia, não trazia, né, nenhum tipo de avanço importante ou significativo para a sociedade, né, além do surgimento ali, né, do predomínio, né, da cafeicultura naquele período. Então, qualquer tipo de crescimento econômico privilegiava, né, como a gente sempre ouve falar, né, na história, privilegiava algumas classes, né, alguns grupos sociais. E isso, logicamente, acaba suscitando, né, na parte da sociedade, classe média ali, já uma certa simpatia pelos republicanos, né, para a imposição, né, para a implantação, melhor dizendo, da república, né, que veio a ocorrer, logicamente. Mas então a gente vai entender as motivações. Então aqui poderemos enumerar algumas títulos de motivações. Nós tínhamos então a cafeicultura. Privilégios às classes dominantes. Então lembrando que esse é o contexto, né? Contexto da crise, né? A cafeicultura com predomínio e o momento econômico, algumas transformações de ordem econômica privilegiavam então certas classes. Isso só para a gente fixar, né? Então, agora vamos aos fatores propriamente ditos, né? Que parte da sociedade reivindicava, já buscava, né? Ansiava por algumas mudanças, e aí
Logicamente, isso vem a criar uma pressão também sobre Dom Pedro II, né? Alguns segmentos importantes da sociedade impuseram essa crise, né? E posterior proclamação decretando o fim do segundo reinado. Vamos lá, questões militares. Bem, vale lembrar, né, que nesse período aqui, já compondo o contexto de segundo reinado, logicamente começa em 1840 e vai tendo suas crises e aí por diante. Colocaremos de forma não necessariamente cronológica, mas dentro do contexto que corresponde de 1840 a 1889. Bem, lembrando que após a Guerra do Paraguai, né, o exército entra como... começa a ganhar muita força, né, junto à própria população, à sociedade, né, diante das batalhas bem-sucedidas, né, começa a ganhar, então, nesse contexto, né, começa a ganhar cair nas graças da população. Em contrapartida, ou no entanto, esse mesmo exército não gozava de grande prestígio junto à política, ou seja, não tinha prestígio político, na verdade, né? Aquela ascendência, interferência sobre o poder, né? Uma relação muito próxima. E isso deixava o clima relativamente tenso, né? Entre militares e o poder. Então, alguns incidentes, né, começam a surgir nesse período aí, relacionados entre militares e o poder. Alguns militares que começavam a se declarar publicamente contrários a esse reinado, né, a Dom Pedro II, e alguns fatos pontuais ali, né, envolvendo alguns personagens específicos que deflagraram então o acirramento dessa tensão entre exército e Dom Pedro, ou exército e poder. Enumeraremos alguns aqui nesse momento. Por exemplo, vejamos alguns nomes aqui que é importantes para a gente lembrar. Sena Madureira, era esse o nome do coronel. Sena Madureira. Sena Madureira, então, ele se manifestou de forma pública, né, extremamente insatisfeito em relação a algumas reformas empreendidas, implantadas naquele momento, e logicamente veio a ser duramente repreendido, né, pelo então Ministério da Guerra. Esse foi um dos aspectos no que diz respeito a essa questão militar, né. Então, primeiro, vamos em atos, né, esse ato então provocou, logicamente, repressão, né, repreendimento, e aí o clima vai começando a ficar muito mais tenso ainda. Outro aspecto, outro acontecimento, né, ainda envolvendo Sena Madureira, né, o mesmo foi preso. Logicamente, Madureira foi preso, isso gera então todo um contexto de insatisfação, já ganhando força junto aos militares, e o que se vê assim no decorrer, o que se vê em seguida são mais revoltas, insatisfações, manifestos por aí afora. Outra questão, Coronel Cunha Matos. O Coronel Cunha Matos descobre alguns eventos de corrupção, né, dentro do que diz respeito a negociatas ali com salários de militares, com alguns desvios ali, coisas, né, pertinentes a nossas, recorrentes, né, na nossa história. Então, Cunha Matos descobre alguns
casos de corrupção, acusações, né, de todos os lados. Nisso, então, interveio quem? Aquele que ficaria conhecido, né, como um dos grandes pilares dessa proclamação, né, um dos grandes personagens, Marechal Deodoro, surge ali então como grande apoiador, né, incentivador de Cunha, né, diante dessas declarações, né, dessas acusações, descobertas, etc. Então, recuando, né, o governo acaba cedendo em algumas penas que o mesmo havia imposto sobre alguns militares, né? Então, esse combate, esse embate entre políticos e contra, em relação, né, a Dom Pedro, contestações, melhor dizendo, em relação a Dom Pedro, foi um dos grandes momentos, uma das grandes fases em que se evidencia essa crise do Império, essa crise, né, do segundo reinado. Então, esse aspecto militar importantíssimo dentro desses três momentos, ou três atos, né, que determinaram o fim do segundo reinado. Vamos à próxima questão. Questões religiosas. Bem, o que poderia haver, então, o que poderia nos mostrar, nos oferecer o contexto religioso daquele momento, daquela época, como determinante para que viesse a ruir o segundo reinado de Dom Pedro II? Bem, inicialmente, nessa relação monarquia e igreja eram bem amenas, né? Situação relativamente tranquila, né? De paz entre poder e igreja católica. Já que nessa leva aí veio monarquia, veio a instituição do catolicismo, né, como religião oficial, então o poder e a igreja andavam de mãos dadas, caminhando livremente, suavemente. Havia, né, uma certa remuneração que era determinada pelo Estado para alguns padres e bispos, né, clérigos, etc. E aí a relação era muito amena, cordial. Bem, essa relação começa a sofrer seus arranhões, seus desgastes em 1864. O momento em que na Europa, né, havia um relativo conflito, né, entre maçons e católicos, da maçonaria, né, daquela ordem que a gente não vai aprofundar aqui, porque o assunto merece, né, uma abordagem mais ampla, né? Então, maçonaria, pesquisem aí rapidamente isso para entrar no contexto aqui, mas para a gente entender esse momento. Então havia esse conflito na Europa, né? E o Papa, então, decreta que essa relação deveria se extinguir, né, entre clero e maçonaria. Mas no momento, né, esse conflito aí se restringiu apenas à Europa. Por aqui, então, não respingou, que termo bacana para se usar, né? Não recaiu, não incidiu sobre o Brasil. Isso em 1864, né? 1864. Já em 1872, essa questão religiosa, né, fica muito mais aflorada, né? Quando dois bispos, né? Vamos colocar aqui o nome deles para a gente localizar. Dom Vital e Dom Antônio declaram, então, eram bispos, né? Que quaisquer irmandades, né, das suas dioceses tivessem relação com a maçonaria, deveriam ser interditadas. Bom, uma decisão, né, já influenciada por aquela ordem papal na Europa. Então, nesse contexto, né, a relação de Dom Pedro com a maçonaria era muito próxima, né?
a maçonaria tinha uma importância, né, de caráter social, político ou sociopolítico, né, no seu reinado, no seu governo imperial. Então, como consequência, Dom Pedro então determina que esses bispos sejam condenados, ou seja, foram condenados à prisão e a trabalhos forçados. Vejam só como a coisa vai ganhando contornos mais tensos, né? E em 1875, né, o então primeiro-ministro Duque de Caxias pede anulação, anistia para esses condenados, né, depois de muitas conversas, muitos diálogos, e é concedido perdão. Bem, isso, logicamente, não colocou panos quentes na situação. Isso deixou o governo relativamente fragilizado, né, por ter que ceder. Então, com isso, a população acaba, né, se posicionando diante desse embate aí entre igreja e governo. E aí, quem ficou reforçado, né, nesse embate, nessa questão aí? Bem, os republicanos, né, que começam, então, muito mais ainda a ganhar a simpatia da população. Tranquilo por enquanto aí? Vamos nessa, então. O que mais temos? Então, agora outra questão que finaliza essa tríade de motivações, tríade de fatores que determinaram o fim do segundo reinado. Questões abolicionistas. O que é isso? Abolicionistas. Fale rápido comigo. Questões abolicionistas. Fechou. Vamos nessa. Bem, sobre a abolição, mais uma vez vamos mencionar a Inglaterra, né, que é uma das grandes incentivadoras da abolição, né, que discursava, que na verdade tinha seria uma das beneficiadas, né, por essa abolição. Por quais motivos entenderemos nesse momento. Inglaterra, né, foi responsável, não querendo interferir muito na história, pessoal, um pitaco rapidinho aqui, se vocês me permitem, todos me permitem, beleza? Vamos lá. Claro que conhecemos a versão clássica, né? Princesa Isabel, Sinoa Leal, é bacana, né? Mas aí, e não que isso não tenha ocorrido, mas vamos entender todo o contexto, todos os bastidores, né, dessa abolição, beleza? Só para vocês, né, abrirem aí os horizontes para entender que, né, de repente uma pessoa só assinando, vamos acabar com isso, tá? Sacaram, né? O contexto todo, vamos entendê-lo então. Inglaterra, então, a partir da Revolução Industrial, né, carecia de quê? De mercado consumidor, né? Se a gente pensar então como pensavam os ingleses, que essa massa, né, de escravos assim que libertados se transformaria em quê? Primeiro em assalariados e posteriormente em mão de obra. Aquela lógica lá da industrialização, vocês se lembram? Tem nas aulas aí de geografia também. Industrialização precisa de quê? De mão de obra. E mercado consumidor, às vezes, são a mesma coisa, né? Em alguns momentos são a mesma coisa. Mão de obra e mercado consumidor. Nesse sentido aí, era essa a visão da Inglaterra, né? Os escravos recém-libertos se tornariam, então, consumidores, né? O mercado consumidor. Então, também após a Guerra do Paraguai, né, a sociedade acaba se mobilizando aí, tendo uma postura abolicionista muito clara, muito direta, né? E vários segmentos da sociedade começam então essa reivindicação pelo fim da escravidão, pela libertação dos escravos. Vamos colocar e enumerar aqui para vocês conectarem os acontecimentos, né,
na Inglaterra, com o contexto do fim do Segundo Reinado e a própria abolição da escravidão. Então nós temos as próprias oligarquias, né, do café, em São Paulo também, lutando, né, buscando pela libertação desses escravos, né, já que parecia já poderia haver uma substituição desse trabalho. É um processo que cabe para uma outra aula, mas para a gente entender quais segmentos da sociedade realmente, né, se manifestaram em relação a essa abolição. Então essas lutas, né, inconstantes, essas pressões aumentaram, né, principalmente na década de 1870 até 1880, né, que vieram a culminar. Então nesse decorrer nós temos algumas leis importantes, né, que foram instituídas, né. Vamos falar delas, né? Lei Bill. Fazemos um pequeno, voltando um pouquinho no tempo aqui, em 1845, a Lei Bill Aberdeen, que proíbe o tráfico negreiro, né? Então, ela proíbe esse tráfico transatlântico, né, negreiro, e ainda aprisiona esses navios que continuam ou que continuavam com essas práticas. E, além disso, esses traficantes viriam a ser julgados na própria Inglaterra. Lei importante, então, que proíbe o tráfico, né, já é o primeiro passo. Que vem em seguida, né, a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, essa determina a extinção, ou seja, tinha proibição, né, com algumas, na Lei Bill Aberdeen, proibição com algumas penalidades, etc., julgamento. A Lei de 1850, então, determina a extinção do tráfico negreiro, né? Então, já uma forma de fortalecer, de legitimar, enfim, quaisquer sinônimos que caibam nesse momento. 1850, então. Em 1871, vou colocar a data primeiro aqui para ficar mais fácil. Lei do Ventre Livre, 1871. Ela declarava o quê? Que aqueles filhos de escravos que nascessem a partir da promulgação dessa lei seria livre, né? Então, e nessa ideia, apesar de liberto, esse garoto, ainda com 8 anos, ficaria sob controle dos senhores de escravos. Então, lei do ventre livre, nascidos a partir dessa data, livres, dentro com alguns itens ali a serem observados, né? Os senhores de escravo, né, ficariam com essas crianças até os 8 anos de idade, receberiam uma indenização por parte do Estado, né, por esse favor, né, de cuidar dessas crianças, né, até determinado período. Fantástico, né? Ou então haveria a possibilidade de utilizar os seus serviços até os 21 anos de idade, né? Essas leis sempre com alguns... deixa pra lá. Com alguns furos, né? Vou falar. 1885, né? Por falar em leis fantásticas, né? Lei do sexagenário, né? Também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, declarava livres os escravos com mais de 65 anos. Que incrível, né? Então é uma lei... Bem, é o que está escrito. É uma lei que declara livre um sujeito que trabalhou, né, a vida inteira como escravo. Aos 65 anos, aí, pô, livre para fazer, livre para voar, livre para viver, livre para fazer o que você quiser. Aos 65 anos, né?
bem, todo debilitado, né, por conta do trabalho, por conta, né, da opressão, dos castigos, etc. Mas, bem, essa foi mais uma lei. Saraiva Cotegipe, ou Lei do Sexagenário. Tranquilo aí? Nem tanto, né? E, finalmente, em 1888, foi extinta a escravidão no Brasil, né? A partir da assinatura da famosíssima, gloriosa Lei Áurea de Princesa Isabel. Então se encontrava extinta a escravidão, ou extinguida, né? A escravidão no Brasil. Bem, se encerrou-se, bem, é um assunto para uma outra aula, né? Para um outro momento, mas reflitam. Então, essa sequência toda aqui, né, de acontecimentos determinou o fim do segundo reinado. Tá tranquilo? Uma aula bem enxuta, né, com 3 tópicos aqui, né, principais, para a gente entender como isso aconteceu, né, como acabou o segundo reinado. Que vem em seguida, né, a gente fala dos republicanos, aí tem Marechal Deodoro, né, proclamação da República, né, aí derrubaram Dom Pedro II, aí a gente já tem uma aula, né, sobre a proclamação da República, e é isso, aí a gente encerra, veio, né, em 1889, né, só para nos situarmos aqui nessa sequência, sucessão de fatos cronológicos, né, cronologicamente. Então, fica aí os 3 fatores principais que determinaram o fim do segundo reinado. Galera, é isso aí. Conto com vocês na próxima aula. O que mais? Bem, é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu, gente.